Capítulo 828, mas esse não é o ponto-chave. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. 3 emissários demoníacos, um erudito imperial, e você também massacrou uma filial do reino divino de Azura. Tudo isso foi feito por você. Shibai achou isso difícil de imaginar. Este jovem na frente dele só tinha o cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo. Como ele poderia matar pessoas como os emissários demoníacos que eram todos altamente classificados no mandato do céu? Se Shibai não soubesse que Li Ming estar mentindo a essa altura só pioraria as coisas, então ele teria achado incrédulo. Eles não morreram diretamente sob minhas mãos. No Pântano Negro de 8.000 milhas eles já tinham sido gravemente feridos. Peguei emprestado o poder de algumas habilidades especiais, incluindo a espada branca de Argento, e só então consegui matá-los. Então é assim. Shibai achou isso um pouco mais razoável depois de ouvir a explicação de Li Ming. Ainda assim, isso era muito chocante. Os perigos que existiam no Pântano Negro de 8.000 milhas também deviam afetar Li Ming. Li Ming estava apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo, mas ele conseguiu evitar esses perigos. Em vez disso, pegou emprestada a força deste Pântano Negro para matar 4 mestres altamente classificados no mandato do céu. Qualquer um acharia difícil acreditar nessa situação. Mas além de matar essas pessoas, há também outro assunto. Li Ming hesitou antes de decidir revelar tudo o que aconteceu. Já que o reino divino de Azura tinha vindo aqui para procurá-lo, ele só podia depender do apoio do clã abandonado por Deus para resistir a eles. Ele naturalmente tinha que revelar todos os fatos pertinentes e remover quaisquer contradições para que Shibai estivesse mentalmente preparado. Caso contrário, se o reino divino de Azura o denunciasse e Shibai não soubesse a história completa, então isso não seria bom. O quê? Há mais alguma coisa? Shibai ofegou, sem palavras. É assim. Quando eu massacrei a filial do reino divino Azura, havia também 3 grandes seitas de 5º grau presentes. Por causa de alguns conflitos, durante aquele momento, eu matei o homem encarregado da filial do reino divino de Azura, bem como 3 soberanos e grandes anciãos das 3 grandes seitas de 5º grau superior, sendo um total de 4 anciãos famosos. Mas esse não é o ponto-chave. Conforme Li Ming falava aquilo, Shibai já estava completamente perplexo. Isso ainda não era o ponto-chave. Quanto às 3 grandes seitas de 5º grau superior, seus anciãos famosos deviam estar na 5ª ou 6ª etapa da destruição da vida. Era até possível que eles fossem mestres do mandato do céu. Li Ming estava apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo e ainda assim ele conseguiu matar 4 dessas pessoas. Como ele fez isso? A filial do reino divino de Azura não estava perto do Pântano Negro de 8.000 milhas, então não havia potencial para ele pedir emprestado. E havia até as várias formações de matriz na filial do reino divino de Azura. Em uma situação em que havia apoio de formações de matriz e também numerosos discípulos e subordinados, uma força tão poderosa fora completamente massacrada por Li Ming. Shibai não achava que os 4 anciãos famosos fossem mortos um de cada vez por Li Ming. Eles devem ter lutado contra ele juntos. 4 contra 1 e ainda assim morreram em vez disso. Isso era possível? Se eles não pudessem lutar, eles ainda não poderiam correr. E mesmo que a velocidade deles fosse inferior à de Li Ming, eles poderiam ser idiotas. Porque eles não fugiram separadamente. Você disse que matou 4 anciãos famosos em uma filial do reino divino Azura. Shibai respirou fundo. Mesmo sabendo que Li Ming não faria algo tão insano como gabar-se desse tipo de assunto neste momento, ele ainda achava isso inacreditável. Sim, só eu. Li Ming admitiu. Shibai sorriu com tristeza. Bom, você disse que este não era o ponto-chave, então qual é o ponto-chave? Não me diga que você matou um dos 10 melhores mestres mandato do céu do reino divino de Azura. Shibai não sabia que expressão ter neste momento. Ele realmente não achava que Li Ming pudesse matar um dos 10 melhores mestres de mandato do céu. Ele só estava dizendo isso porque achava que toda essa situação era ridícula demais, então ele também fez uma pergunta ridícula. O significado por trás disso era que Li Ming não poderia dizer nada mais absurdo.
Não, a verdade é que havia uma potência do reino mar divino que se chamava de Tio Imperador do reino divino Azura. Como Lin Ming falou aqui, Shibai quase vomitou um bocado de sangue. Felizmente, Lin Ming prontamente falou em seguida. Ele era apenas um punhado de vontade ligado a uma lança. Ele usou a projeção do seu espírito de batalha para aparecer. Em seguida, possuiu o corpo de um daqueles anciãos famosos morrendo. Ele queria me matar, mas o resultado foi, ele foi exterminado por mim. Lin Ming descreveu todo o processo em termos simples, mas Shibai sentiu sua garganta se espasmar o tempo todo. Lin Ming tirou um tesouro de cor verde água marinha de seu anel espacial parecido como uma agulha. Embora esse tesouro fosse assim, na verdade era uma lança longa. Contanto que se derramasse a verdadeira essência, ela voltaria à sua verdadeira forma. Esta era a arma que Asitubo-nan usara. A lança verde dos desejos. Os olhos de Shibai se arregalaram até ficarem quase brancos. Asitubo-nan. Sim, Lin Ming assentiu. Shibai estava chocado. A vida de Asitubo-nan estava chegando ao fim. Nos últimos milênios, ele vinha constantemente treinando a sua vontade. Dizia-se que seu espírito de batalha alcançara um nível muito alto. Mesmo que fosse apenas uma projeção de seu espírito de batalha, ainda era um adversário aterrorizante. E aquela aterrorizante projeção do espírito de batalha foi completamente destruída por Lin Ming. Ele queria me matar, mas ele foi aniquilado por mim. Shibai não sabia se ria ou chorava com essas poucas palavras. Apenas quem era esse garoto? Neste momento, quando Shibai olhou para Lin Ming, sua visão era como se ele estivesse olhando para um monstro. Lin Ming também estava em um estado infeliz. Se não fosse pelo reino divino de Azura vindo até aqui e o obrigar a falar isso, ele certamente não falaria sobre esses assuntos. Toda vez que ele revelava algo estranho sobre si mesmo, isso tornava sua situação um pouco mais perigosa. Depois de um tempo, Shibai digeriu completamente toda essa informação. Este não era um momento de perguntar a Lin Ming como ele conseguira realizar tudo isso. O reino divino de Azura já havia se apressado para entrar. Ele precisava entender a razão original de sua inimizade com Lin Ming. Por que eles formam uma equipe tão poderosa de indivíduos para lidar com você? Shibai não pôde deixar de perguntar. 3 emissários demoníacos e um erudito imperial. Todos eles eram pessoas com status extremamente elevado no reino divino de Azura, e o Pântano Negro de 8.000 milhas era conhecido como sendo a maior zona mortal proibida no continente da Queda do Céu. Qualquer um abaixo de uma potência do reino mar divino só encontraria a morte certa dentro dele. Mesmo assim, eles ainda assumiram o risco maciço e entraram. Podia-se dizer que o reino divino de Azura não poupou esforços para caçar Lin Ming. Para perseguir um garoto no nível avançado do reino núcleo rotativo de uma forma tão cruel e imprudente, isso simplesmente desafiava todo o bom senso. A razão pela qual eles estão me caçando é ponto. Uma vez eu entrei nas ruínas do reino de um antigo grande imperador na borda do continente. Mas o reino divino de Azura não sabe disso. Lin Ming declarou a razão para tanto ódio do reino divino de Azura com ele do começo ao fim. A luta pelo legado do Imperador Demônio começou com a região demoníaca do Mar do Sul. Originalmente, a região demoníaca do Mar do Sul poderia ser considerada um legado remanescente do grande Imperador do Submundo. Comparado com o Imperador Demônio de 60 a 70 mil anos atrás, que fundou o Palácio Imperial do Deus Demônio de 6º grau com suas próprias mãos e cuja força era conhecida por ser inigualável no mundo, o grande Imperador do Mundo Inferior, que havia morrido 3.000 anos atrás, só tinha criado uma Terra Santa de 5º grau, na verdade não havia muito o que falar. O grande imperador do submundo poderia no máximo ser considerado um cruel personagem como um imperador divino. As artes diabólicas do submundo que ele criou não valeriam nenhum ciúme do reino divino de Azura. Os 4 reinos divinos possuíam muitos métodos de cultivo desse nível. Além disso, quando a cidade do Imperador Demônio Silencioso foi destruída, a maioria dos tesouros realmente inestimáveis já havia sido roubada pelos 4 reinos divinos, deixando apenas alguns restos para trás. Os subalternos do grande imperador do submundo haviam corrido como cães miseráveis.
para o Mar do Sul, onde fundaram a região demoníaca do Mar do Sul. Aos olhos dos 4 reinos divinos, a região demoníaca do Mar do Sul era apenas um peixe minúsculo que simplesmente não valia a pena perder tempo. Mais tarde, Xuan Wuji obteve acidentalmente a carta pessoal do Imperador Demônio. Dentro desta carta, ele descobriu informações relativas ao Palácio Imperial do Deus Demônio. Com esse pergaminho de jade na mão, ele recorreu a todos os meios possíveis para iniciar uma guerra em todo o Mar do Sul, usando ela como um sacrifício de sangue para abrir o selo do antigo campo de batalha e abrir o caminho para o mundo em colapso, onde estava o Palácio Imperial do Deus Demônio. E até que este secreto Palácio Imperial do Deus Demônio fosse aberto, apenas Xuan Wuji e uma minoria dos grandes personagens da região demoníaca do Mar do Sul estavam cientes disso. Finalmente, o plano perfeitamente definido de Xuan Wuji falhou e quase todos os benefícios caíram nas mãos de Li Ming. O Palácio Imperial do Deus Demônio era um reino dimensional que perdera seu pilar de apoio e também fora selado depois. Ele estava oculto e isolado do mundo externo e só era acessível a partir dos microportais fragmentados em formato de vórtices. Depois que Li Ming partiu, não havia mais valor em explorá-lo. Eu entendo agora. Eu irei e resolverei esse assunto com esses do reino divino de Azura. Siga-me. Shibai finalmente se acalmou, restaurando sua confiança anterior. Siga-o. Li Ming fez uma pausa. Mas, na verdade, seguir ou não era importante. Se o reino divino de Azura conseguiu localizá-lo aqui desde o Pântano Negro de 8.000 milhas, então eles certamente tinham algum método para deduzir sua posição. Não havia mais sentido em se esconder. Shibai colocou a máscara de volta e acendeu 2 talismãs transmissores de sons antes de caminhar até o final do Palácio dos Anciãos. Li Ming seguiu seu humor, logo voltando ao normal. Como as coisas estavam, preocupar-se não o ajudaria. Shibai podia sentir a aura calma de Li Ming. Ele não pôde deixar de olhar de volta para ele. Este jovem simplesmente aparentava como se nada tivesse acontecido. Apenas quem era ele? Para um artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo, não ser surpreendido neste assunto era verdadeiramente inimaginável. Shibai conduziu Li Ming para um templo que estava todo coberto de preto. Este templo tinha apenas 300 pés de altura. Parecia simples e comum. Mas quando Li Ming entrou, ele pôde sentir flutuações anormais de energia. Este grande salão você pode sentir isso? Shibai olhou para Li Ming com um olhar apreciativo. Este templo foi construído dentro do coração deste reino dimensional. Cada reino dimensional tem um coração que sustenta o mundo inteiro. Este é a pilar de sustentação deste mundo. O grau de sua resistência é singular e impensável. Mesmo que a principal potência do continente da queda do céu viesse para cá, eles poderiam desistir de qualquer pensamento de destruí-lo. Shibai disse com absoluta confiança em sua voz. Este templo negro era a área de todo o clã abandonado por Deus com o maior poder. Não só este templo foi construído sobre o coração deste mundo, mas também havia uma quantidade imaginável de formações de imponentes e poderosas matrizes aqui. Uma vez que elas fossem abertas e guiadas pelas mãos de alguém, o poder delas era difícil de imaginar. Li Ming seguiu Shibai para o salão principal. Foi apenas quando ele descobriu que havia um homem velho usando uma máscara de prata esperando ali. Este homem de cabelos grisalhos só estava casualmente parado lá, mas era impossível sentir qualquer coisa sendo emitida dele. E o que intrigava a Li Ming era que, embora seus olhos claramente vissem esse velho homem, se ele investigasse com sua percepção, a área em que o velho estava parado estava vazia. Esse misterioso homem velho mascarado e Shibai eram os mesmos. Eles são indivíduos insondáveis. Não tenho como ver através do seu cultivo. Não era que esse velho estivesse escondendo seu cultivo, mas Li Ming simplesmente não conseguia entender sua fronteira. Sem dúvida, este velho também era uma potência do reino mar divino. O clã abandonado por Deus inesperadamente tinha 2 potências do reino mar divino. Tal força, desconsiderando os 4 reinos divinos, poderia ser considerada uma terra santa de primeira classe.
Quando Lin Ming entrou, o velho mascarado acenou com a cabeça em direção a ele, um leve sorriso e reconhecimento em seu olhar. Era óbvio que ele havia aprendido sobre a situação de Lin Ming a partir do talismã transmissor de sons. O clã abandonado por Deus de repente reuniu duas potências do reino Mar Divino e também escolheu o coração deste reino dimensional como o ponto de encontro. Isto era, sem dúvida, para demonstrar seu poder ao reino divino